Boa noite, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é, eu estava com um problema no meu YouTube, ainda estou, na verdade. Não estou conseguindo fazer vídeos maiores, enfim, não sei. Espero que com o tempo eu tenha mais prática nesse negócio de vídeos no YouTube e melhore. Mas enfim, então, justamente por isso que eu estava pensando em fazer uns vídeos maiores, né, para avançar mais o livro. Mas como eu não consegui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer por dia uns 2, 3 vídeos, tá certo? Então hoje, para compensar, né, que nós estamos meio parados no nosso livro, eu vou começar então, vou fazer 3 vídeos hoje, tá certo? Cada um com 2 capítulos, tá certo? Vamos começar então com o nosso livro Vinha de Luz. Capítulo 10. Levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus, em João, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que se levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita dos valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conserva sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Então, levantai os olhos. Esse capítulo nos diz o seguinte, que nós não temos que ser tanto terra, tanto só e nos limitarmos às necessidades da terra, como às necessidades do crescer, do nascer, crescer, reproduzir e morrer, digamos assim. Não podemos ficar adstritos tão somente às nossas necessidades terrenas, materiais, de reprodução, de alimentação, de materialidade, de preocupação em juntarmos dinheiro. São preocupações importantes, são temas importantes para a nossa vida, sem dúvida nenhuma, mas são essenciais enquanto espíritos que somos? Não são essenciais. São importantes aqui. Agora, a nossa essência, qual é a nossa essência? Nós procurarmos ir em direção da nossa evolução espiritual. Sigamos. Abre a porta. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.
João capítulo 20, versículo 22. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta da nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado. Entreguemo-nos cada dia às ações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Isso aqui, na verdade, é o prosseguimento do capítulo anterior, né? Porque fala da necessidade da evolução. Mas aqui diz o seguinte: Deus, Jesus, que é o nosso modelo e guia terrestre, o governador espiritual do nosso planeta, inúmeras falanges de espíritos superiores que trabalham para o bem da humanidade, que estão sempre nos acompanhando dia a dia, nos envolvendo em bons ensinamentos através da nossa intuição. Sim, porque muitas vezes o que a gente pensa não é a gente que está pensando, é a influência do espírito, do nosso espírito guia, de um espírito superior que está aí para nos ajudar em algum determinado ponto da nossa vida e nos dá toda aquela informação de forma sucinta do que devemos, por onde devemos ir nesse momento. E existem várias formas. Tantos são os livros edificantes enviados pela espiritualidade superior através dos médiuns, como esse que nós estamos lendo aqui, através do médium Chico Xavier, que o Espírito Emmanuel nos passa. A codificação espírita de Kardec, tudo isso, os sonhos, enfim, são tantas as maneiras. Às vezes uma conversa com alguém e essa pessoa inspirada nos dá a mensagem que necessitamos. Então são tantas as oportunidades que o plano espiritual faz para que chegue a nós a melhor informação, chegue a nós formas de abrir nossos olhos, de nos dar os conselhos que devemos escutar. É como todas essas temperanças, o sol, a chuva, o adubo, para que a semente consiga florescer, consiga germinar, consiga florescer.
consiga virar numa flor, virar numa planta. E nós somos a mesma coisa, mas é a gente. Não basta todo esse mundo vasto de informações, esse movimento enorme que a espiritualidade superior faz em nosso entorno, se a gente, através do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de agir, de pensar, não formos pelo caminho que devemos ir. É nós. O crescimento está em nós. As boas ações ou não está em nós também. E nós vamos justamente colher aquilo que plantamos. É justo. Então, sigamos agora em frente, vamos para o nosso segundo vídeo de hoje. Até mais!